Gente, 10h30 me interromperam N vezes, mas vida que segue, né? E esse vídeo de agora vai ser sobre arquivologia. Eu vi que no vídeo anterior eu disse que ia ser rapidinho, mas nesse tentarei ser breve de verdade, que eu vi que ficou com 30 minutos. Não se esqueçam do like, de se inscrever no canal e vamos lá, mais um assunto estranho para um estudante de direito. O tópico que a gente está pegando é o tópico 8.1, para ser mais exato, que é os conceitos e princípios da arquivística ou arquivologia, que é a mesma coisa. Os conceitos que a gente tem que saber são basicamente esses três. O que é arquivologia? Arquivologia é basicamente a ciência que estuda os arquivos e também pode ser chamado de arquivística, e ela se dedica a métodos de conservação, classificação, ordenação, e ela também cuida da parte que se diz a expedição de documentos, controle e outras coisas que a gente vai estudar melhor quando estudar a parte de gestão. O que são arquivos é um outro conceito que a gente tem que dominar. E arquivo é um conceito que tem um duplo tem um duplo significado. Ele tanto pode simbolizar a instituição, a instituição que recebe os arquivos e tem por tarefa principal guardar e conservar e eventualmente fazer a destinação final, que pode ser eliminar os arquivos. E existe o conceito de arquivo propriamente dito, que são os documentos que são produzidos ou recebidos por uma entidade no exercício de suas atividades funcionais. E arquivos, o que diferencia um arquivo, um livro que está em um arquivo de um livro que está em uma biblioteca, é que esse livro do arquivo ele vai ter organicidade, ele vai dar uma relação com as atribuições da organização que produziu ou recebeu aquele livro e também com todo o conjunto dos demais arquivos que permanecem naquela instituição. Esse é o conceito de arquivo, e arquivo é diferente de biblioteca e museu. Inclusive, são coisas que a banca tenta nos confundir, tenta confundir o conceito de arquivo com o de biblioteca ou de museu. Arquivo, como eu já disse, grave a palavra organicidade, correlação. Os arquivos de uma biblioteca eles não têm organicidade, eles são colecionados. Eles são recebidos por doação ou por compra, no caso do museu isso também é similar, e eles também não vão resguardar os princípios que a gente vai estudar logo agora a pouco, certo? Biblioteca também, ela vai ter o objetivo de estudo. Já o objetivo de arquivo, em que pese algumas instituições servirem também para estudo, por exemplo, é natural que o Senado produza arquivos que serão também, posteriormente, mandados para bibliotecas, museus e que servirão para o estudo. Mas o objetivo daqueles arquivos é servir à instituição, servir administrativamente. A biblioteca já não tem esse papel. A biblioteca tem o objetivo mais cultural, de estudo e tal. No mesmo sentido, o museu. A principal diferença entre museu e biblioteca é que biblioteca está mais ligada a papel, enquanto o museu é mais para itens 3D. Também já ouvi dizer que museu é mais relacionado à recreação, apesar que aprendizado e recreação, pelo menos para mim, não é muito diferente, mas são itens mais recreativos. 3D, esculturas, por exemplo, você encaixaria num museu, um livro, um papiro, um mapa, biblioteca, entendeu? Mas são conceitos que se confundem. O que você não pode confundir é biblioteca e museu com arquivo, certo? Organicidade para um, coleção para os outros dois, certo? Avançando nos princípios, a gente tem os principais deles, né? São esses 7 aí, esses 6, melhor dizendo aí, certo? O primeiro princípio deles é o princípio da proveniência, o do respeito às fontes. Em resumo, o que ele diz? Ele diz que os arquivos recebidos de uma instituição, eles não podem ser misturados com os de outras instituições. Isso se aplica também a órgãos. Se eu tenho uma grande empresa que tem um setor de marketing, um financeiro, um setor de produção, eu não posso misturar os documentos que vêm do financeiro com os documentos que vêm da produção, com os documentos que vêm do marketing. Porque se eu fizesse isso, se eu organizasse dessa forma, eu estaria retirando eles do contexto em que eles foram produzidos. E eles perdem um pouco do seu significado. Os documentos têm organicidade entre si,
o do marketing vai ter correlação com a das finanças, só que eles não podem ser misturados para o contexto de produção ser apurado. O respeito pela ordem original, ele diz que na organização dos arquivos, o arquivo, no caso o arquivo instituição, ele deve preservar a mesma ordem de produção. Ou seja, se a instituição, ao guardar os seus documentos, ela o fazia de modo cronológico, na hora de organizar os documentos, essa ordem deve se manter, porque ela serve, inclusive, como um atestado de como eram as funções da ordem de trabalho e etc. E tal. Do mesmo sentido, também se fosse uma organização numérica, ela deve ser mantida. E esses dois princípios são vistos como os princípios fundamentais da organização de arquivos, o da proveniência, ou respeito aos fundos, e do respeito à ordem original. Mas o princípio seguinte, inclusive vocês podem ver aqui que eu assinalei ele como superado, é o princípio da pertinência, que diz que os documentos eles devem ser organizados a partir de critérios lógicos, como do assunto, por exemplo. Mas isso é um princípio superado porque ele desrespeita os princípios da proveniência e o princípio da ordem original. Porque tira o documento do seu contexto, organizando ele com o assunto, ele perde muito das informações e, eventualmente, são produzidos vários documentos que têm relação ao mesmo fato. E quando eles não estão organizados em um processo, o que mantém o vínculo forte entre eles é o respeito à ordem original, é o respeito ao fundo, a não misturar os documentos de uma instituição com o de outra. Por isso que ele é considerado superado, apesar das bancas, às vezes, quererem comprar. O da territorialidade diz que, na medida do possível, os documentos devem ser preservados próximos aos locais que o produziram ou com os quais têm relação. Ele se aplica mais a documentos correntes, que são os documentos que ainda estão em uso, certo? A documentos intermediários, e principalmente os documentos permanentes, que são aqueles que não têm mais função administrativa nenhuma, eles costumam ser deslocados para arquivos centrais, até para arquivos centrais, no caso, por exemplo, uma instituição grande como a União, ela vai ter o Arquivo Nacional, onde a maioria dos arquivos vai ficar nela, mas os arquivos que são usados, por exemplo, em Sergipe, vão ficar em Sergipe, respeitando o princípio da territorialidade. O princípio da unicidade, ele diz que todo documento, independentemente do seu suporte, se ele é digital, se ele é de papel, se ele é um mapa, ele vai ter um caráter único. Isso é, inclusive, mais uma das diferenças que temos com a biblioteca. Na biblioteca, é comum que um livro ele tenha vários exemplares, ele não é único, tem várias cópias dele. Agora, no arquivo, não. O arquivo, seja um arquivo digital, ele vai ter uma cópia só, que é a função dele. Pode até ter várias vias, mas vai ser um documento só. Ele vai sempre preservar o seu caráter de documento único. E a indivisibilidade / integridade, ela se aplica prioritariamente aos documentos permanentes, que diz que um documento ou um processo ele não pode ser dividido, vendido ou destruído sem autorização. No caso, existe uma comissão de avaliação de documentos que ela vai dizer que tal documento ele deve ser destruído, tal documento ele pode ser vendido, ele pode ser deslocado, tal documento deve ser desentranhado de um processo, mas esses fatos não podem ocorrer sem autorização. Isso ocorre principalmente na fase permanente, que é na fase onde os documentos devem ser conservados daquele jeito, sem alterações. Na fase corrente e na fase intermediária também, os documentos eles ainda não encontraram o seu destino final. Então, eventualmente, eles vão ser destruídos, mas isso não pode acontecer sem autorização, é claro, né? Isso, inclusive, se for o nome da administração pública, vai ser crime. E é só isso. Esse é rapidinho mesmo. Eu vou passar para as questões, 10 questõezinhas rápidas, e aí a gente vê respondendo ela como é que fica. Tinha até uma boa quantidade de questões, sabe? Tinham 20 questões, a gente responde 10 e fechou. Eu acho que vocês viram no outro vídeo que eu acabei respondendo as questões que eu já tinha respondido antes. Eu estava tentando evitar isso, mas o vídeo original, o arquivo perdeu, né? E eu já fiz todas as questões de arquivologia da IBFC, então isso não é muito possível, né? Então vamos responder novamente. Primeiro, considere-se. Questão de lacunas. Perceberam que o assunto muda, mas o jeito de cobrar não muda, né? Um conjunto de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas
bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. Salvo engano, esse conceito ele foi extraído de uma lei que a gente vai estudar logo depois, é o tópico seguinte, inclusive, de que é legislação arquivística, é a Lei 8159/91. E é o conceito que a gente deu de arquivos. A gente deu um conceito simplificado, mas acredito que dá para chegar lá, que é um documento produzido ou recebido, em decorrência de suas atividades. Isso daqui é a mesma coisa de dizer organicidade, ele guarda uma correlação com as atividades do órgão, certo?